Hiroshima, com Ney Matogrosso, para iniciar nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, que chega ao fim com a eclosão das duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, pelos Estados Unidos. Então, nosso conteúdo é o nazismo, o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Iremos relatar aqui e identificar os motivos e o decorrer da Segunda Grande Guerra. Nossa habilidade continua sendo a mesma: compreender as lutas, guerras e revoluções que permearam os processos históricos de construção por homens e mulheres ao longo da história. E vamos começar aqui com a Alemanha, né? E sua investida, a sua invasão da Tchecoslováquia. Nós falamos no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo, sobre a invasão polonesa. Iremos relembrar também a invasão polonesa, mas vamos focar aqui primeiramente na invasão da Tchecoslováquia, a chamada região dos Sudetos, tá? Então, na política do espaço vital de Hitler, né? Ou seja, a teoria do espaço vital, ele vai explicar o porquê de estar invadindo, né, essas regiões. Com um exército muito organizado, os alemães eles terão grandes vitórias no início da Segunda Grande Guerra Mundial, que começa em 1939 e vai até 1945, a Segunda Grande Guerra. Então, ele tinha assinado na Conferência de Munique um acordo junto com Benito Mussolini da Itália, né, na Conferência de Munique, que estava pacífico com a França, com a Inglaterra, mas a partir do momento que ele invade a Tchecoslováquia, ele rompe esse acordo que foi assinado na Conferência de Munique. Ele quem? Adolf Hitler. Então aqui a gente já vê um dos motivos para o início da Segunda Guerra Mundial. O outro motivo é a invasão polonesa, né? A invasão à Polônia no 1º de setembro de 1939, que para muitos é a data inicial da Segunda Grande Guerra. Mas em 3 de setembro de 1939, após a invasão polonesa, é que França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, dando início, né, à Segunda Grande Guerra. Ok? Então, nós temos aqui a bandeira nazista fincada, né, hasteada em território francês, mostrando que a Alemanha já estava tomando, né, indo em direção à Europa, expandindo a guerra. Então, a expansão nazista na Europa. Em abril de 1940, os alemães invadiram e ocuparam rapidamente a Dinamarca e a Noruega. Em maio, começou a ofensiva na Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Então, a expansão nazista ia muito bem. Invadiu a Tchecoslováquia, invadiu a Polônia, tomou territórios dinamarqueses, noruegueses, chegou à Holanda, Bélgica e Luxemburgo, e os nazistas só cresciam, né? Então, só que vai ocorrer, né? A França assinou um armistício em 22 de junho de 1940, e o norte e o centro do país, incluindo Paris, foram diretamente ocupados pelos alemães. Ou seja, a França também se dá no início, né, de 1940, também como derrotada. E aí surge o chamado Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, né? Por quê? Imagine que na Primeira Grande Guerra, os armamentos, os aviões, os primeiros, né, submarinos, era tudo muito inferior à tecnologia. A guerra na Segunda Guerra não vai ser apenas com gases, né, mas sim com aviões caça, com armamentos de mísseis, com armas de destruição em massa,
caça, e inclusive com bombas atômicas no final do confronto, né? Então, nós temos aqui o Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, que foi uma tática chamada tática de terra arrasada, né? Onde os aviões bombardeavam tudo por onde eles passavam. Então, os aviões bombardeiros, entre eles tem o Stuka, da Força Aérea Alemã, e o Luftwaffe, né, que despejavam explosivos para destruir pontos essenciais de defesa. Por exemplo, eles imaginavam que ali onde estavam guardados muitos armamentos, mantimentos, então eles destruíam essas partes que poderiam vir a ser usadas contra eles, né? Então, Blitzkrieg foi a tática de guerra responsável pela rapidez e eficiência de combate das Forças Armadas Alemãs nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, chamada de Guerra Relâmpago. Após atingir o objetivo, as forças do Blitzkrieg eram rapidamente deslocadas para outra frente de batalha, porque eles usavam aviões mais modernos. Os Estados Unidos e o ataque japonês a Pearl Harbor. Veja só, aqui no Havaí, um território que pertencia aos Estados Unidos, é o Havaí, os Estados Unidos tinham uma base aeronaval, na qual será vítima de ataques dos japoneses. Essa base aeronaval no Havaí chamava-se Pearl Harbor. Lá estavam soldados em treinamento, enfermeiras em treinamento. Então vocês podem até assistir o filme Pearl Harbor se tiverem interesse, para entender melhor como funcionava, né? E foi um ataque surpresa dos japoneses aos Estados Unidos, mas não em território estadunidense, né? Foi no Havaí, que pertencia aos Estados Unidos. Então, tem aqui uma explicação mais detalhada, onde eu coloquei 2.000 mortes e cerca de 5 navios que afundaram, além de muitos outros que foram danificados, causaram a destruição em Pearl Harbor pelos japoneses. Os japoneses acharam que esse ataque foi grandioso, né? E não imaginaram que lá em 1945 viria o retorno com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, porque o Japão ele já estava rendido, né? Mas mesmo assim os Estados Unidos lançou as 2 bombas atômicas radioativas, causando muita morte e destruição e deixando câncer, né? A invasão da União Soviética. No início da guerra, Hitler ele tinha feito um acordo com a União Soviética, um pacto de não agressão. Só que ele quebra esse pacto de não agressão. E vai ser aí onde começam as suas derrotas. A União Soviética que fará as principais investidas para a derrota alemã. Então nós temos a Operação Barbarossa, tendo que adiar os planos da invasão da Inglaterra. Hitler direcionou suas forças contra a União Soviética, que é a Rússia. Desconsiderando o pacto de não agressão estabelecido com os soviéticos, Hitler iniciou a invasão do território russo em junho de 1941. Então, aquela tática de terra arrasada, né? Não vai, além da ideologia anticomunista, motivos econômicos e estratégicos levaram Hitler a invadir a Ucrânia e o acesso aos campos petrolíferos da região do Cáucaso, além de ocupar a região mais industrializada da União Soviética. Então, o que é que a gente vê aqui nessa citação? Que foi quebrado o pacto de não agressão. A partir daí, Hitler faz ofensivas à União Soviética, mas ele vai receber o troco. Então, soldados alemães que participaram dessa ação conhecida como Operação Barbarossa receberam ordens para eliminar totalmente os bolcheviques. Milhões de soviéticos civis e militares foram massacrados. E a tática era a tática de terra arrasada. A derrocada do eixo, né? Vamos lembrar. Existia o eixo era Itália, Alemanha e Japão, contra os aliados, que eram Estados Unidos, União Soviética, França,
Inglaterra, e o nosso Brasil estava do lado dos aliados. E vamos ver aqui as primeiras, derrotas da Alemanha e do eixo, que foi na frente leste, chamada Batalha de Stalingrado. Nessa batalha, a vitória soviética acabou com o mito da invencibilidade alemã. E aí começou o avanço do Exército Vermelho com destino a Berlim. Então nós temos aí, quem consegue essa vitória em Stalingrado são os russos contra os alemães. A Batalha de Berlim é a rendição da Alemanha. Após um avanço esmagador, as forças soviéticas chegaram à fronteira alemã em janeiro de 1945. Stalin, que era o ditador, da União Soviética, organizou então uma nova ofensiva, fechando o cerco ao redor de Berlim. Berlim é a capital da Alemanha. Hitler, vendo que estava perdendo e que teria que assumir as culpas da guerra e do Holocausto, da morte de mais de 6 milhões de judeus, fora 2 milhões de poloneses, Hitler se suicidou em 30 de abril, pondo fim ao Terceiro Reich, ou Reich. E nós tivemos também uma perca importante aqui da Alemanha, que foi em território francês, conhecido como Dia D, que é a Batalha da Normandia. Na madrugada de 6 de julho de 1944, conhecido como Dia D, teve início o desembarque dos aliados na Normandia. Várias forças de vários países, principalmente ingleses, para ajudar a França na batalha chamada como Dia D, que era, por fim de vez, expulsar da França os alemães. Nessa operação, mais de 150 mil soldados estadunidenses, ingleses e canadenses, apoiados por mais de 6 mil navios e 5 mil aviões, iniciaram o desembarque. Sob o fogo das metralhadoras alemãs, a operação foi difícil e violenta, causando milhares de mortes em ambos os lados. Mas como os alemães estavam desorganizados, os aliados foram bem-sucedidos na invasão. Então, o Dia D foi a partir da união de franceses, ingleses, estadunidenses e canadenses que conseguiram vencer os alemães e expulsá-los do território francês. E, de fato, foi com a Batalha de Berlim que Hitler viu que a Alemanha tinha perdido a guerra. Mesmo sabendo que o eixo já tinha perdido a guerra, os Estados Unidos lançou as bombas em Hiroshima e depois em Nagasaki. Eu trouxe esse texto aqui para que vocês vejam o drama e a dor de uma arma radioativa, desse cogumelo gigante que foi o ataque nuclear que a gente iniciou com a música, essa videoaula. Às 8h15 e 43 segundos do dia 6 de agosto de 1945, o céu de Hiroshima deixou de ser azul e ganhou uma coloração heterogênea: branco, violeta, púrpura, rosa e muitas outras. Milhares de pessoas simplesmente evaporaram devido ao calor expelido. 55 milhões de graus Celsius. Milhões! A gente está com calor aqui de 38, 40 graus na nossa cidade. Aqui são 55 milhões de graus Celsius. E apenas 2 segundos depois, outros milhares morriam esmagados pelos escombros. Segundo fontes japonesas, nesses 2 segundos morreram 240 mil pessoas, enquanto que fontes americanas informam que terem sido 90 mil, não importa, poderia ser uma vida. A 9 de agosto foi lançada uma outra bomba atômica sobre o Japão, agora em Nagasaki. Uma bomba de plutônio que atingiu Nagasaki e matou 40 mil pessoas ou mais. Então, pessoal, a radioatividade queimou a pele das pessoas. Pessoas morreram asfixiadas, outras adquiriram o câncer, porque é material radioativo. E a gente sabe que, se ocorrer, hoje várias nações já desenvolveram bombas atômicas, e se ocorrer uma terceira guerra mundial, o mundo será destruído em segundos. Por isso que tem que existir a diplomacia e a paz mundial.
que será selada no fim da guerra com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa Assembleia de Criação da Declaração dos Direitos Humanos em Paris, na França, né, foi o que deu origem, aqui nós temos o símbolo da ONU, e qualquer guerra só causa destruição e prejuízo. Então mantenhamos, né, a paz mundial. Até a próxima.